No último domingo, a gente teve a realização do Oscar 2021. Como 2020 foi praticamente o ano inteiro de pandemia, a gente não teve um grande campeão ou uma grande produção entre os indicados ou vencedores. Até porque muitos foram adiados para 2021, na esperança também de que as pessoas pudessem voltar a frequentar as salas de cinema. E eu espero que sim. Contudo, eu também sugeriria uma nova categoria, o carro mais marcante da história do cinema. E é exatamente disso que a gente vai falar hoje. Meu nome é Daniel Jacques e você está no Intelecto Nerd. É praticamente impossível que um filme se passe no século XX sem vários automóveis por aí. Seja como um mero figurante, meio de transporte, para cenas de emoção em alta velocidade ou com amor no ar, o certo é que eles estão sempre por aí. Mas há alguns casos, e não são poucos, em que eles são tão importantes que são quase personagens. Às vezes até são personagens. São tantos carros inesquecíveis que fica até difícil escolher os 5 indicados dessa categoria, os carros mais marcantes da história do cinema. Mas como não há consenso nem nas listas anuais de melhor ator ou melhor diretor, eu vou apresentar meus 5 indicados. E nos comentários você pode dizer se concorda ou discorda e até fazer a sua lista. Quem sabe no futuro eu faço um outro vídeo só com as sugestões. Muito bem, e os meus 5 indicados são... O primeiro indicado pode ser um completo estranho para a maioria dos brasileiros. Afinal, a marca não está presente por aqui. Mas para os fãs de cinema, e principalmente de James Bond, ele é um velho conhecido. O Aston Martin DB5 1962 estreou na terceira aventura do agente secreto de Sua Majestade, 007 contra Goldfinger. Na época, o personagem era interpretado por Sean Connery. Mesmo depois de 25 aventuras, o pequeno Aston Martin ainda é o carro de James Bond por excelência. Ele voltaria em 007 contra Chantagem Atômica, 007 contra GoldenEye, 007 O Amanhã Nunca Morre, 007 Cassino Royale, 007 Operação Skyfall, 007 contra Spectre, e está confirmado que ele estará de volta também na próxima aventura de James Bond, 007 Sem Tempo para Morrer, a ser lançada em outubro de 2021. O Aston Martin de James Bond conta com motor 4.0 de 282 cavalos de potência e câmbio manual de 5 marchas. Ele acelera de 0 a 100 km por hora em 7,1 segundos e atinge uma velocidade máxima de 230 km por hora. Foram fabricadas apenas 886 unidades. O carro de James Bond, porém, contava com uma série de itens exclusivos. A equipe de efeitos especiais adicionou vários equipamentos, entre eles... É um carro tão clássico que em 2020 a marca lançou o Aston Martin DB5 Goldfinger Continuation. Limitado a 25 unidades, ele traz vários dos gadgets do carro de James Bond. E o carro que você viu aí é esse, lançado no ano passado. As réplicas têm preço sugerido de 2,7 milhões de libras. E elas são tão perfeitas que mantêm os níveis de emissão e os equipamentos de segurança dos anos 60. Por isso, se você quiser comprar um para brincar, tudo bem. Mas se quiser ir pra rua pegar uma estrada, não pode. O segundo indicado é um clássico da TV que ganhou as telas do cinema e o coração de gerações. E apesar de já ter ganho muitas outras roupagens ou versões ao longo do tempo, volta e meia é essa aqui que é reverenciada. O Batmóvel de 1966. Uma coisa curiosa é que até então nos quadrinhos o Batman usava vários carros diferentes. Foi na hora de produzir uma série para televisão que surgiu a necessidade de ter um carro permanente. A missão foi dada ao famoso construtor de carros especiais, George Barris. Como não daria tempo de criar um veículo do zero, George Barris resolveu pegar o carro conceito que estava em sua coleção.
Conta a história que o futuro nasceu de uma ideia de Bill Smith, estilista-chefe da Lincoln Mercury de 1945 a 1955. Apesar de ter feito sucesso em apresentações nos anos 50, ele foi abandonado. E foi aí que a Ford teria repassado o carro a Barris por apenas um simbólico dólar. O artista passou um dia redesenhando e pensando como melhorar os detalhes do carro original. Aprovado, o novo veículo do Batman foi construído em 2 semanas. O desenho básico do Lincoln Futura foi mantido. Entre as alterações, a frente seguiu o tema do seriado, com um design bem afilado e faróis que lembravam orelhas de morcego. As laterais foram modificadas para tentar eliminar as semelhanças com o carro original. Na traseira, foram eliminadas as asas do Futura, ali foram colocados também os 2 paraquedas e a saída da turbina. Na coluna do carro, foi instalado um Santo Antônio, com sirene e 2 antenas especiais. O interior foi remodelado e recebeu o Batfone. Foram instalados sistemas antifurto, rádios, batiscópio, armas laser, assento ejetor, GPS, reconhecimento de voz, alarme com rastreador e podia lançar uma rede pelo porta-malas. Ele participou de todos os 120 episódios da série e também do filme de 1966. O terceiro indicado é um carro que dispensa apresentações. Bom, se precisar, ele mesmo se apresenta. Apesar de ser um clássico dos anos 60, para mim era um clássico dos anos 80. O nome do filme, Se Meu Fusca Falasse, mexia com a minha imaginação. Será que ele vai mesmo falar algum dia? O nome daquele filme, na verdade, era The Love Bug, e bug significa inseto. E é uma forma como os americanos chamam o Fusca por causa da sua forma de besouro. Tanto é verdade que quando o seu substituto foi lançado até mesmo no Brasil, recebeu o nome de New Beetle, Novo Besouro. Herbie, como o carro é chamado no filme, é um Volkswagen Fusca 1963 de cor branco pérola. Dotado de vida própria, ele é capaz de dirigir sozinho com uma incrível inteligência, carisma e personalidade. Ele tem o número 53, que é uma homenagem ao jogador de beisebol Don Drysdale, de quem o produtor Bill Walsh era fã. Nas filmagens onde Herbie aparece correndo, seu motor foi substituído pelo motor de um Porsche 356. Até hoje, o simpático Fusca foi protagonista de 6 filmes. O já citado Se Meu Fusca Falasse, The Love Bug. Supostamente, o filme é baseado no livro Car Boy Girl, de Gordon Bufford. No entanto, eu não o encontrei e em alguns lugares diz que o livro não existe. Nos créditos iniciais, porém, diz que o filme é baseado em uma história de Bufford. E o filme, lançado em 1968, foi o último aprovado pessoalmente por Walt Disney. As Novas Aventuras do Fusca. Um Fusca em Monte Carlo. Neste, Herbie se apaixona pela Lancia Scorpion 1976 Giselle. A Última Cruzada do Fusca. Dessa vez ele cruza com o garotinho Paco, que o apelida de Ocho, por causa do número 53. Se Meu Fusca Falasse. É considerado um reboot da série, mas não teve o mesmo sucesso. Herbie, Meu Fusca Turbinado, com a participação da então jovem atriz Lindsay Lohan. E se para o terceiro indicado só faltava falar, para o quarto não falta nada. É claro que eu estou falando do kit, o Pontiac Firebird Trans AM de A Super Máquina. A série, que teve 90 episódios produzidos entre 1982 e 1986, era estrelada por David Hasselhoff, anos antes de Baywatch. Depois de cair numa enrascada e ser dado como morto, Michael Long assume a identidade de Michael Knight. Michael Knight era um tipo cavaleiro solitário dos dias atuais. Dirigia um carro com avançada tecnologia e personalidade própria, adquirida a partir do desenvolvimento de uma inteligência artificial. O Pontiac Firebird Trans AM foi um modelo conversível construído sobre a base do Chevrolet Camaro. Com uma liga molecular que o torna indestrutível, ele era à prova de fogo e balas e dotado de um computador KIT, Knight Industries 2000, ou Indústrias Knight 2000 em português. Ele se comandava sozinho, resgatava o herói de apuros e ainda falava. O kit tinha algumas alterações em relação ao carro original,
como uma fila de LED no capô, que poderia ser radar, scanner ou mesmo raio-x. O painel interno era totalmente digitalizado, com um manche futurista no lugar do volante e banco ejetável. E uma das melhores coisas do seriado era a personalidade ácida e o humor sarcástico do próprio carro. E chegamos ao quinto e último indicado, o DeLorean DMC-12. Quem me conhece sabe o quanto eu adoro esse filme e que não poderia faltar, né? Construído sobre uma plataforma projetada pela Lotus, seu criador era John DeLorean, idealizador também do Pontiac GTO. John DeLorean, aliás, merecerá um capítulo à parte, provavelmente um novo episódio. Com um chassi feito de aço inoxidável, o DMC-12 tinha um motor 2.8 V6 de 132 cavalos, que era usado também em carros da Peugeot, da Renault e da Volvo. Ele tinha motor traseiro, carroceria em aço inoxidável e portas-asa de gaivota. Outra característica é que ele não tinha pintura. A ideia principal era um carro de aço inoxidável, que nunca enferrujaria nem precisaria ser trocado. Como eu já falei no episódio sobre De Volta para o Futuro, o DeLorean só se tornou a máquina do tempo no terceiro rascunho do filme, substituindo a ideia original, que era uma geladeira. Como diferenciais ele tinha o capacitor de fluxo, os circuitos do tempo e, a partir do final do primeiro filme, o Mr. Fusion. Durante os seus 3 anos de mercado, o DeLorean DMC-12 teve aproximadamente 8.000 unidades vendidas. Dessas, aproximadamente 6.500 ainda seguem em circulação pelo mundo, o que dá mais de 80% do total. Ou seja, não dá para dizer que John DeLorean estivesse completamente errado. A DeLorean Motor Company, conhecida pela sigla DMC, foi fundada por John em 1974 e declarou falência em 1982. É isso aí, galera. Essa foi a minha lista com os 5 indicados para a categoria Carros mais marcantes da história do cinema. Você concorda, discorda, trocaria algum, mudaria a lista toda? Deixa um comentário. Não esqueça de curtir o vídeo, te inscrever no canal e compartilhar. Essa força é sempre muito importante. Ah, e o Intelectonerd também está presente nas redes sociais. Segue a gente lá, tem conteúdo novo todos os dias. E aqui no YouTube eu volto na semana que vem com mais novidades. Tchau!